Os carros de 2026 estão chegando e a Fórmula 1 promete viver a maior revolução de sua história. Só que, ao contrário do que muitos imaginavam, nem todos estão animados. Pilotos já testaram os primeiros modelos em simuladores e não gostaram nada do que viram. Reclamações sobre perda de aderência, baterias complicadas e corridas menos divertidas já estão no ar. Mas será que essas críticas fazem sentido? Ou estamos prestes a ver uma mudança que pode transformar a F1 para sempre? Hoje, no Curva Final, vamos mergulhar nas novas regras de 2026, entender as críticas dos pilotos, o que a FIA pensa e como tudo isso pode mudar a forma como assistimos às corridas. Vamos começar pelas críticas, porque, convenhamos, quando pilotos de ponta reclamam, todo mundo para ouvir. Lance Stroll não economizou nas palavras, ele disse que as novas regras são um pouco tristes. Para ele, a Fórmula 1 deveria seguir o caminho de carros mais leves e ágeis, em vez de apostar em algo que ele chamou quase de projeto de ciência de baterias. E ele não foi o único. Charles Leclerc, piloto da Ferrari, também testou no simulador e disse que não ficou animado. Para ele, o regulamento de 2026 pode deixar as corridas menos agradáveis, menos prazerosas de pilotar. Agora, o que está por trás dessas críticas? Dois pontos principais. Primeiro, os carros terão menos aderência aerodinâmica, algo entre 20 e 30% a menos de downforce em relação aos carros de hoje. Isso significa que nas curvas eles vão ser mais lentos, menos grudados no asfalto. E segundo, a gestão de energia. Os pilotos vão ter que lidar muito mais com a bateria e não vão poder simplesmente apertar o botão e usar potência extra quando bem entenderem. Tudo será mais controlado, mais estratégico. Ou seja, menos aderência e mais preocupação com energia. Dois ingredientes que, pelo menos para os pilotos nesse primeiro contato, não soaram nada empolgantes. Mas aí entra uma questão importante. Os pilotos da Fórmula 1 sempre reclamaram de mudanças no regulamento. Sempre. Vamos lembrar. Em 2022, quando os carros mudaram bastante para melhorar as ultrapassagens, muitos disseram que seriam lentos demais, 5 ou 6 segundos mais lentos por volta. E o que aconteceu? Hoje, esses mesmos carros estão entre os mais rápidos da história. E não foi só isso. No passado, os pilotos também foram contra medidas de segurança. O dispositivo HANS, que protege o pescoço em acidentes, foi chamado de perigoso. O halo, aquele arco que protege a cabeça, foi chamado de feio, desnecessário. Alguns chegaram a dizer que a Fórmula 1 estava ficando segura demais. E olha hoje, nenhum piloto aceita correr sem esses itens. Eles salvaram vidas e se tornaram fundamentais. Ou seja, o padrão é esse. Primeiro vem a reclamação. Depois, com o tempo, todo mundo se adapta. E é exatamente isso que o diretor da FIA, Nicolas Tombazis, falou. Ele disse que não é surpresa ver pilotos desconfortáveis. Afinal, eles estão acostumados com um certo nível de otimização. Quando aparece algo diferente, a sensação inicial é estranha. Segundo Tombazis, sim, os carros de 2026 vão ter menos aderência. Sim, vai existir mais trabalho para gerenciar a bateria, mas isso não significa que tudo vai ser horrível. As simulações da FIA mostram que o espetáculo vai continuar forte. A experiência de pilotar muda, mas não necessariamente para pior. E aí vem a pergunta que todo fã faz, mas e o desempenho? Vai cair muito? Pelas previsões da FIA, não. Os carros de 2026 devem ser cerca de 1 segundo mais lentos por volta do que os de hoje. Parece bastante, mas na prática não é, porque em termos de espetáculo a diferença é pequena. Além disso, os carros vão ganhar velocidade em outros pontos. Eles podem ser mais lentos nas curvas, mas vão acelerar mais rápido nas saídas e atingir velocidades maiores nas retas. Isso equilibra um pouco as coisas. E não podemos esquecer de um detalhe: o desenvolvimento nunca para. Hoje a previsão é de 1 segundo mais lentos. Mas Tombazis acredita que já em 2027, ou seja, na segunda temporada com o novo regulamento, os tempos de volta já estarão no mesmo nível de agora. Ou seja, as equipes vão encontrar soluções, vão evoluir o carro e logo essa diferença vai desaparecer. Isso sempre aconteceu na Fórmula 1 e não vai ser diferente dessa vez. Agora sim, vamos falar do ponto que pode gerar mais polêmica, a bateria. Atualmente, os carros usam até 120 kW de potência elétrica. A partir de 2026, esse número vai saltar para 350 kW. Quase o triplo. Parece incrível, mas tem um problema: o risco de faltar energia antes do fim da reta.
Esse fenômeno já é conhecido, se chama clipping. Basicamente, a bateria descarrega antes do carro chegar no ponto de frenagem, e aí o piloto perde velocidade máxima. Hoje isso já acontece de vez em quando, mas em 2026 vai ser muito mais frequente. A FIA, claro, sabe disso, e criou um mecanismo chamado taxa de redução da rampa. Ele funciona assim: em vez de a bateria simplesmente acabar de uma vez, a potência cai de forma gradual. Por exemplo, em Monza, se a bateria estivesse em 350 kW, ela iria diminuindo pouco a pouco até zerar, mas num processo controlado. Isso evita quedas bruscas, evita que o carro perca potência do nada. Na prática, isso garante que os pilotos ainda tenham energia suficiente para completar a maior parte das retas em velocidade máxima, sem aqueles sustos de ficar sem nada no meio do caminho. Claro, mesmo com esse sistema, a gestão de energia vai virar uma parte fundamental das corridas, vai exigir muito mais estratégia e talvez até mude a forma como as equipes planejam cada volta. Então, se preparem. Em 2026, além de ultrapassagens e pit stops, a gente também vai falar bastante sobre bateria. Mas calma, nem tudo é problema. Tem um lado positivo nessa história. A perda de downforce vai fazer com que algumas pistas se tornem muito mais desafiadoras. Isso significa que o talento do piloto pode voltar a ter um peso maior. Um exemplo é a curva Copse em Silverstone. Hoje, com os carros atuais, praticamente todo piloto do grid consegue fazer essa curva no limite, pé cravado. Não é um ponto em que o talento individual faz tanta diferença, mas em 2026, com menos aderência, essa curva pode deixar de ser fácil. Só os melhores pilotos vão conseguir extrair o máximo, andar no limite de verdade. Ou seja, essas mudanças podem devolver à Fórmula 1 algo que muita gente sente falta, momentos em que a habilidade pura do piloto se destaca mais do que a força da máquina, e isso, convenhamos, é bom para o espetáculo. Claro, nem tudo está resolvido, a FIA ainda está ajustando vários pontos. Um deles é a recuperação de energia. Algumas pistas não têm freadas fortes o suficiente para carregar a bateria ao máximo. Então a FIA já criou regras flexíveis que permitem limitar a energia de 8,5 MJ para 8 MJ, ou até 5 MJ em casos especiais. Isso evita que os pilotos tenham que fazer manobras artificiais, como frear no meio da reta só para carregar a bateria. Outro ponto é a aerodinâmica em corridas com chuva. Existe um risco. Se o modo de baixo arrasto for desativado por segurança, o carro pode acabar muito colado no chão, raspando no asfalto. Isso exige ajustes nas regras esportivas para evitar problemas. E claro, existe sempre a possibilidade de mudanças emergenciais. Se em 2026 a distribuição de energia realmente se mostrar um problema grave, a FIA pode rever os limites de potência. Isso já foi discutido antes, mas por enquanto, os fabricantes não aceitaram. Em resumo, a FIA está confiante, mas sabe que precisa ficar de olho. O regulamento de 2026 é tão diferente que pode trazer surpresas, então ajustes de última hora não estão descartados. No fim das contas, os carros de 2026 representam um risco calculado. Eles podem ser mais lentos nas curvas, podem exigir muito mais cuidado com a energia, mas também podem tornar as corridas mais desafiadoras e o talento dos pilotos ainda mais decisivo. É verdade que os pilotos não estão animados agora, mas a história mostra que quase sempre, depois de um tempo, eles mudam de ideia. Então, será que essas mudanças vão deixar a Fórmula 1 mais chata, como alguns temem? Ou será que vamos ver uma revolução positiva, com mais espetáculo, mais imprevisibilidade e mais emoção? Só vamos descobrir quando os carros finalmente entrarem na pista no ano que vem. E você, o que acha? Os pilotos estão exagerando ou tem motivo para preocupação? Deixa sua opinião nos comentários, porque a discussão promete ser boa. E claro, não esquece de se inscrever aqui no Curva Final, porque a gente vai acompanhar cada detalhe dessa revolução que promete mudar a Fórmula 1 para sempre.